E muito boa noite, meus filhos. Com a graça de Deus, proteção de nosso Senhor, nós estamos aqui de volta para o nosso encontro, sempre agradecendo ao nosso Pai do Céu por essa oportunidade, pela oportunidade de estarmos reunidos, fazendo uma grande corrente de oração, pedindo sempre a ajuda do Arto por todas as dificuldades, por todas as doenças, por todos os acamados, por todos aqueles que estão em desespero. E é uma grande chance que a gente tem de poder fazer com que essa oração ela saia do telhado, né, filho? E chegue até os pés de Nosso Senhor. Então, agradeço sempre por essa oportunidade de poder ficar aqui com vocês um pouquinho e conversar, né? Cada semana um assunto, às vezes o assunto se repete porque é necessário, às vezes é necessário fazer com que a gente tenha uma nova visão de algumas coisas da vida. Quantas e quantas vezes a gente se vê fazendo e repetindo os mesmos erros, mesmo depois de aprendido, não é? Na verdade, a gente nunca está 100% com a lição aprendida, né, filho? Na teoria é uma coisa, mas quando vem a prática é outra. Às vezes a gente fala que tem muita fé, que tem muita coragem, que quer temente a Deus, mas quando bate na porta a dificuldade, aí já muda toda a história, a gente já fica inseguro, a gente já não tem mais essa fé tão forte e fica desesperado, cai realmente no erro de ficar sem essa proteção que é a confiança em nosso Pai do Céu. Então, agradeço a vocês por me dar essa chance de poder participar um pouquinho da vida de vocês e aprender muito com vocês, né? Na verdade, é um aprendizado toda semana. Eu fico num canto, vou para outro, vou vendo aquilo que se repete com mais frequência numa casa, na outra, e aquilo que, dentre todos os assuntos, foi o mais pertinente e o que mais aconteceu naquela semana. Então, por isso que uma semana eu falo sobre o apego, outra semana eu falo sobre as dificuldades da vida, sobre a empatia, sobre as escolhas, porque eu vou vendo o que acontece entre a vida dos seis, na casa dos seis, no pensamento dos seis. E agora chega esse final de ano, há uma corrente muito grande, uma energia muito grande, uma egrégora, vamos dizer assim, que é muito parecida em todas as casas e em todas as famílias, não é? E que todo ano se repete, não tem como. Porque onde há pessoas que se juntam, e esse ano vai ser um pouco diferente, mas ainda há essa pequena aglomeração familiar, querendo ou não, sempre há. Mas onde tem pessoas que convivem e que se juntam, vamos dizer assim, com parentesco, sempre há egrégoras da mesma natureza. E por esse motivo, hoje, nós vamos falar sobre isso, que é um assunto que até hoje mesmo aconteceu em uma casa e que me trouxe a lembrança de poder falar sobre isso. Porque quando se tem Natal, final de ano, reuniões, sempre tem as pessoas que você gosta, as pessoas que você tem afinidade, e tem aquelas pessoas que você simplesmente não vai com a cara. Aquele parente que você suporta, aquele parente que você sorri por fora, mas odeia por dentro e nem sabe o motivo. Aquela nora que não se dá com a sogra, aquela sogra que não suporta a nora, enfim. Onde tem pessoas que se unem por parentesco, existem essas problemáticas, não é? Que, querendo ou não, trazem prejuízos para a nossa vida. Para vocês, é um prejuízo imenso, porque o que era para ser uma festividade acaba virando uma agressividade. Ou então, um setor depois de Natal, o pós-Natal, é a reunião das ofensas e também das fofocas. Ai, pai Joaquim, não é possível, toda a família tem isso. E vocês nunca se perguntaram o porquê que existem essas diferenças? O porquê que as pessoas dentro de uma mesma comunidade, vamos dizer assim, familiar, não se dão bem?
Porque é utópico, é uma mentira você falar, ah, todo mundo da minha família se gosta. Para com isso, filho. Você sabe que não é assim. Você sabe que tem um que olha torto para aquele, você sabe que aquela outra não gosta daquela. E fica aquele clima assim, meio que, vamos dizer, em cima do muro, né? Aquela coisa meio de falsidade, vai dizer que todo mundo se ama? Não. Primeiro porque a própria reencarnação familiar já é resgate. Já coloca-se na mesma família espíritos que precisam de buscar ali, nessa encarnação, um pouco mais de entendimento. Não tem como, filho. Então, dentre as famílias, às vezes se reúnem pessoas que você fala, nossa, mas eu não sei que tem aquela pessoa lá que é prima do irmão, do amigo, do fulano que veio aqui. Não fui com a cara dela. Não gosto dela. Não sei, ela tem uma energia que não bate com a minha. Não bate mesmo, já não é de agora. Isso já vem de outras encarnações. Já tem as suas picuinhas de outras vidas. Porém, além disso, também existem as dificuldades emocionais. Que ninguém fala. Que ninguém comenta. Mas tem. Às vezes aquilo que você não gosta do outro é justamente aquilo que você gostaria de ter. Às vezes aquilo que te incomoda no outro é aquilo que você gostaria de fazer para você. E eu vejo isso muito nessa época. Considerada uma época natalina, festiva. Ó, que lindo, todo mundo correndo atrás da uva passa, né? Que eu estava falando até pro Fih agora, é o mês da uva passa. É uva passa no arroz, é uva passa no frango, uva passa na farofa, uva passa no doce. É o mês da uva passa. Ninguém passa sem uva passa. Né? E junto com a uva passa, não passa uma coisa chamada raiva, rancor, mágoa, tristeza, e também não passa ciúmes. E também não passa de tudo isso daí uma coisa chamada transferência. Vocês nunca ouviram talvez falar nessa palavra. Não estou aqui para discutir lados psicológicos nem terapêuticos, mas existe a transferência. Você transfere para o outro a sua dificuldade. Você transfere para o outro o seu amor excessivo. Você transfere para o outro a sua insegurança. E dentre um convívio familiar, lógico, cada um tem uma problemática. Ninguém é perfeito, ninguém é normal. Ninguém está 100% no bem. Isso é conversa. Nós sabemos que todos nós temos dificuldades para lidar. Até com o que o outro apresenta de bom para nós, isso às vezes incomoda, porque você não conseguiu aquilo que o outro tem de bom. Agora, você imagina falar em transferência emocional. Por que normalmente, isso já não é de agora, é muito antigo, sempre se fala que a sogra não gosta da nora e a nora não se dá com a sogra? Nunca pararam para pensar que existem tantas piadas em cima disso, mas que dentro desse contexto existe uma transferência? A mãe que pega o filho e, querendo ou não, ela é obrigada a dar esse filho, a pegar esse filho e compartilhar com uma outra pessoa, sempre tem nela alguma coisa que não fica bem resolvida. Por mais que você fale, não, mas eu me dou bem com a minha nora. Tá bom, acredito no você não é mentirosa, mas também não está sendo 100% sincera. Por quê? Porque você sempre vai ter aqui dentro de você a transferência do amor. Você cuidou do seu filho. E esse seu filho era seu filho, porque tem a posse. E de repente apareceu uma fulana, porque é assim que normalmente fala, uma fulana não sabe de onde, né? Que seu filho se engraçou, casou e largou você. Na verdade, não largou nada, né? Porque é uma outra história. Mas você começa ali a ruminar aquela situação e a competir com a sua nora. Um amor que é totalmente diferente. Amor de mãe, amor de mãe, amor de esposa, amor de esposa. Mas dentro da gente não há diferenciação. Existe até tratamentos para isso, amor de transferência. Você transfere até para o próprio psicanalista, psicólogo, esse amor que você tem. Porque ele começa a representar pessoas que você ama. Então, quando chega essa época de Natal, de festividade, e há esses encontros, também há dificuldade.
E eu estou aqui hoje para dizer para vocês que são coisas diferentes, amores diferentes, e todo mundo está num processo evolutivo. E essa reunião, se houver uma reunião, que esse ano nem deveria, cada um poderia ficar na sua casa direitinho, porque estamos num momento muito crítico, se houver essa reunião familiar, que ela fosse um pouco menos agressiva emocionalmente. Que não tivesse tantas comparações, né? Porque todos nós precisamos de afeto, de carinho, de elogios, e nós não estamos nesse planeta no momento precisando de agressividade, de competitividade, de ficar tentando mostrar quem gosta mais, quem gosta menos. E é normal isso. Essa coisa que existe da sogra com a nora é realmente uma transferência, porque o amor de mãe é um amor diferente. Ela sempre vai ser aquela que quer ter o primeiro lugar na fila. Só que o amor de esposa é o amor da família que ele escolheu para começar uma outra relação. Então, essa competitividade acaba gerando discórdia. Porque normalmente já são espíritos que vieram para tentar se entender de alguma forma. Raramente você vai ver um ambiente familiar entre irmãos, parentes e amigos 100% amistoso, amoroso, feliz. Raramente você vai sair de uma festividade dessa com o seu coração alegre, porque sempre há uma rusga, uma nesga, alguma coisa que atrapalha. Às vezes até de pai para filho, às vezes o filho fala alguma coisa que o pai não gosta, não estava esperando aquilo. Às vezes é da sogra, às vezes é da nora, às vezes é do neto. E você fica decepcionado com aquilo. Por quê? Porque você transfere para os outros as suas carências. Você transfere para as pessoas as suas necessidades. E aquilo que você não conseguiu realizar, você espelha no outro, como uma coisa que você não conseguiu fazer. E vem por ser uma sensação de fracasso. Mas o fracasso, ele não pode ficar dentro de você. Então, o que você faz? Você critica. Você viu fulano? Olha lá, pôs peito. Ficou horrível aquele peito. Aí você olha pro seu, tá lá, olhando pro chão. Você é doida por querer pôr peito. Mas você prefere criticar o peito. Eu jamais faria isso. Gosto do meu natural. Mentira! Tá parecendo um cachecol se jogar pras costas. Você não gosta disso aí. Mas se você não tem a coragem de fazer, você não tem como fazer, e você não tem como fazer a situação mudar, mais fácil fazer o quê? Criticar. Então vai criticar aquela que veio com a saia mais curta, vai criticar aquela que bebeu um pouco mais da cerveja, vai criticar aquele que riu mais alto, vai criticar aquela que sargou demais a maionese, vai criticar a falta de educação dos filhos da outra, da ex-mulher, vai criticar a nova mulher. Enfim, dentro de você vira uma revolução. E vira uma coisa ruim, que quando acaba essa tarde festividade, você olha ao seu redor e o vazio que você vai sentir é muito maior. Porque ao invés de você ter aproveitado aquele momento e tentar digerir as coisas que estão acontecendo, você usou aqueles momentos todos para ficar na raiva, na ira, na discórdia, na competitividade, passando para o outro aquilo que você gostaria de ter feito e não fez, passando para o outro as suas dificuldades, criticando as coisas que poderiam ser colocadas de outra forma. Então hoje eu vim aqui dizer para vocês que nós transferimos realmente. Você transfere para os outros as suas vontades, os seus medos, as suas dúvidas e cria uma expectativa também. Porque quando você transfere para o outro, você quer que o outro faça a mesma coisa por você. Se você transfere esse amor que você tem todo para o seu filho e de repente ele pega esse amor, ele não deixou de te amar, mas encontra uma outra pessoa que é agora a sua rival, porque vira uma rival. A nora vira uma rival. Você começa a ter dificuldade de relacionamento com aquele filho que até ontem era um amor de pessoa com você. Mas ele sabe agora que quando ele vai na sua casa, você vai criticar a pessoa que ele escolheu. Então ele começa a te evitar. E aí, antes de passar o Natal com você, ele já faz um sermão. Olha, mãe, fulana vai aí. Não esqueça que ela é minha esposa. Não fica cutucando. Não fica dando indireta. Não fica falando coisa que não deve.
porque depois vai dar discussão, vai dar briga, e você já se magoa. Como que meu filho fala isso para mim? Como eu, que tenho um amor tão grande por ele, ele não entende esse amor? Como que agora, só porque apareceu esta pessoa, eu deixei de ser importante, ele vem dar sermão para mim? Por que não dá o sermão para ela, que entrou agora, que é novata aqui na casa, que eu nem sei direito quem é, que não lava a roupa dele direito, que não passa a roupa dele direito, que nem cozinhar direito sabe? Você se magoa. E é uma mágoa desnecessária, porque não há necessidade de competir amor de filho, como não há necessidade de competir amor de neto, nem de marido, nem de esposa, nem de cunhada, nem de irmão. Existem cunhadas que já não se dão com as cunhadas. Por quê? Porque transferem um amor muito grande para o irmão que casou e olha aquela cunhada com os olhos da rivalidade. Um ciúmes excessivo desnecessário. Ao invés de se aproximar, acabam se afastando. Por quê? Porque parece que está tirando de você alguma coisa. E não, filho, está dividindo, está aumentando, a família está aumentando. Não, mas para a cabeça, para a sua cabeça, está tirando. Para a sua cabeça, presta atenção, eu estou falando com você que está escutando esse programa agora aqui. A gente tem a mania de achar que pode transferir todos os nossos anseios para o outro e que o outro tem que ser receptivo para a gente. A gente tem essa coisa, é uma doença, inclusive, né? Porque você transferir para o outro as suas vontades, os seus medos, as dificuldades que você passou, o amor excessivo que você dedicou e querer de volta isso só dele, é possessividade. Vira uma obsessão por aquilo. E não há necessidade disso. Nós podemos conviver e ter amor por todos, cada um de uma forma. Podemos amar todos e não esperar nada desta pessoa, porque senão você se decepciona e vai se cobrar. Onde foi que eu errei? Por que agora ele me trata assim? Bastou casar para esquecer que tem mãe. Bastou casar para esquecer que tem irmão. Antes vinha todo final de semana na minha casa. Agora Mar me liga. E vira uma pessoa cobradora. Vira uma pessoa chata. Vira uma pessoa insuportável. E não percebe que você, em vez de trazer para perto, está afastando. Porque quando a gente quer alguma coisa, a gente precisa trazer para perto, filho. E não afastar, não comparar. Não fazer cara feia. Não ficar olhando de lado. Se você realmente ama, presta atenção. Quando a gente realmente ama e transfere esse amor para o outro e quer esse amor de volta, nós precisamos aprender a compartilhar. Nós precisamos entender que cada um tem um caminho e que são pessoas que são consideradas indivíduos, ou seja, pessoas indivisíveis, não divisíveis. Cada um tem um pensamento, cada um tem uma maneira de ver. E não são pessoas que estão ali como rivais para você. Não, porque minha irmã casou, aquele cunhado, nossa, eu não suporto ele. Não é você que tem que suportar, ela continua sendo sua irmã. Se você ama a sua irmã de verdade, respeite a escolha dela. Por pior que tenha sido, respeite. Porque para ela, aquele cunhado que você não gosta é o marido dela, que ela escolheu. Se vai dar certo, se vai dar errado, não é já problema seu. Mas se você ama de verdade, respeite. E chegue perto. Se achegue. As famílias estão se afastando porque transferem tudo para os outros, inclusive as responsabilidades da sua própria felicidade. Ninguém é responsável pela sua infelicidade. Ninguém é responsável por aquilo que você abdicou para ter um filho, para cuidar desse filho, para fazer com que ele fosse alguém na vida. Você fez essa escolha. Mas não transfira para ele hoje as suas frustrações. Eu que fiz tudo por ele, olha agora, casou com essa asinha aí, ó. Nem liga mais para essa mãe. Noite sem dormir, deixei o meu emprego. Minha coluna está acabada, para isso agora. Olha só, mas presta atenção, podia ser essa asinha, a outra asinha, qualquer uma asinha, que você ia cismar. Por quê? Porque você quer só para você.
Você quer aquilo embaixo da sua asa. Não, pai Joaquim. Nós temos isso sim. É um ciúmes que parece que é uma coisa boa, mas não é. É doentio, filho. Que faz mal para você, faz mal para o outro. Então, nessas reuniões onde tem esses conflitos, vamos começar a prestar atenção no nosso emocionar. Quando você for criticar, alguém fala, peraí, por que eu estou criticando essa pessoa? O que ela tem nela que eu gostaria de ter em mim e não tenho coragem, para começar? O que ela faz que eu gostaria de ter feito e não fiz? Ou então, como ela trata o meu filho ou a minha filha? E eu sinto ciúmes por isso, porque ela faz carinho nele, porque ela cuida dele, e essa era uma função minha. Presta atenção. Presta atenção. Você elogiou o que a sua esposa trouxe, mas o que a sua mãe passou o dia na cozinha fazendo, você não elogiou. Presta atenção, filho. São coisas diferentes. Você ama mesmo? Gosta mesmo? Então respeita. Traz para perto. Fica junto. Seja mais amigo. Interaja mais. Seja mais empático. O que a gente chama sempre assim, fique mais próximo, procure fazer coisas que agrade. Não estou dizendo para você ser capacho de ninguém, estou dizendo para você trabalhar com o seu emocionar. Porque tudo isso é responsabilidade e problema seu, não é do outro. Não é do outro. Cada um tem que lidar com o seu. Ela também vai chegar e falar, eu vou ter que ir lá na casa da sua mãe, não gosto daquela velha chata. E o moço que está no meio disso, da nora, da sogra, como é que fica isso? Ninguém pensa? Cadê o amor que vocês falam que sentem por ele? Se vocês duas, vamos dizer assim, ficam na competitividade de amor, querendo disputar a atenção. E ele que está no meio, tentando pôr pano quente nas coisas toda hora, tentando disfarçar a situação. Esse é o amor que vocês têm para dar para ele? Esse é o amor que vocês querem que ele corresponda? Vai chegar uma hora que ele vai mandar você plantar batata e vai falar para a mãe, para que aqui não volto mais. Por quê? Porque fica insustentável. Ele também tem as dificuldades dele. Talvez para ele também seja difícil lidar com isso. Tenha sido difícil largar o amor de mãe e passar para o amor de esposa. Muda tudo. A responsabilidade é outra, o compromisso é outro, o jeito de viver é outro. E aí reúne todo mundo na mesma casa no mesmo dia. Que vira isso? Um monte de gente insatisfeita com a vida, querendo competir e barganhar amor. Se realmente é amor que vocês estão querendo barganhar, dê esse amor um ao outro. Respeite o outro como ele é. Goste dele, independente de ser uma coisa maravilhosa ou não. Porque, afinal de contas, ou foi a escolha do seu filho, ou foi a escolha da sua filha, ou foi a escolha dos dois ao mesmo tempo. Você não vai deixar de ser mãe. Talvez você ganhe com tudo isso uma outra filha, um outro filho, que vai olhar com você com respeito e admiração pelo seu caráter, pelo seu esforço em fazer melhor. Talvez seu filho te ame muito mais pela maneira como você está agindo. Então, é muito importante a gente perceber o que tem dentro da gente. Porque a gente não deixa de gostar do outro de graça. Não deixa de amar o outro de graça. São coisas mal resolvidas dentro de nós. São transferências que nós fazemos. Quando você estuda isso, fala muito em transferência de amor, mas existe a transferência do ódio. Existe a contra-transferência, que é você começar a pegar a implicância do outro. A implicância das coisas que o outro faz, a não gostar mais daquele porque ele está pegando o seu suposto lugar. Ninguém tira lugar de ninguém, filho. Nós conquistamos o nosso espaço pelo nosso caráter, pela nossa idoneidade, pela nossa maneira de ser. As pessoas nos procuram porque sentem na gente uma coisa boa. E as pessoas se afastam porque sentem na gente uma energia ruim. Então, se você está se sentindo afastado, se você está se sentindo sozinho, infeliz, parece que a família te abandonou, não olhe para o outro, olhe para você. O que você está fazendo para que isso aconteça? Quais são os ataques que você está fazendo, emocionais, em cima dos outros, transferindo para os outros, a ponto de ninguém querer ficar perto de você? Ou então, se fica, é por obrigação e não por gosto.
Percebe quando uma pessoa é calorosa, é amorosa, é empática, como as pessoas gostam de ficar perto. Veja uma avó, que às vezes não tem nada para oferecer, mas ela é um doce. Não tem um neto que não goste de ir lá falar com ela. Por quê? Porque ela gosta de todos. Porque ela não transfere para eles as coisas que ela não conseguiu viver. Ao contrário, ela procura dar para eles o amor que ela gostaria de receber. E é recíproco. É a lei da ação e reação. O que você dá, você recebe. Então, essa transferência de emoções não corresponde àquilo que você pode responsabilizar as pessoas. Elas não têm essa responsabilidade. Elas não têm a responsabilidade de transferir para você o que você não se deu. E você não pode ficar nessa energia ruim que você está, querendo competir com pessoas que estão na sua volta. Você é único. Você é maravilhoso como é. Você precisa se olhar no espelho e falar, eu sou dessa forma, eu sou boa. Eu não preciso competir nada. E o que eu não consegui fazer, não tem importância. Eu vou ter oportunidade de refazer, de consertar. Nós somos feitos de caquinhos, filho. A gente quebra e reconstrói, a gente quebra e reconstrói. A gente, quando acaba essa vida, é só cicatriz. E glória àquele que tem cicatriz, que quebrou várias vezes e se fez um vaso novo. É como fala a música, eu quero ser um vaso novo. Quebra a minha vida e faça de novo. Porque é assim, filho. A gente vai se modelando e vai se melhorando. Nós somos totalmente fragmentados. Mas precisamos ter a vontade de melhorar. Precisamos ter a vontade de perceber o que está errado na gente. Não é no outro. Quando a gente fica apontando um dedo para o outro, percebe que tem mais um monte de dedo apontado para você. Então, essa transferência toda que tem nessa época é desnecessária. Não fique competindo pratos, competindo sabores, competindo roupa, competindo amor. Cada um é de um jeito. Respeite esse jeito. Você vai ver que a sua ceia de Natal, com perto ou com pessoas longe, ela fica muito mais gostosa. Quando há essa interação, esse respeito mútuo e não há a transferência de sentimentos para o outro. Vai continuar sendo seu filho, vai continuar sendo sua nora, vai continuar sendo seu pai, vai continuar sendo sua irmã. Não precisa ter esses rótulos que a própria natureza acabou colocando, porque é normal. A nora não gosta da sogra, a sogra não gosta da nora, a cunhada já começa com... Já se fala, né? Já começa com o cu porque é de cunhada. Olha que absurdo. É porque é ruim. Não, pode ser bom. Pode ser uma aliada sua. Você pode estar resgatando sentimentos com essa pessoa agora. Você pode estar procurando trocar informações. Ninguém vive sozinho, filho. O ser humano não sabe viver sozinho. Ele foi feito para viver em sociedade. Ele foi feito para abraçar, para segurar, para amassar, para beijar. Pode perceber a dificuldade que está agora de não poder chegar perto. Então, nós fomos feitos para viver em coletividade, não sozinhos. Nós nos afastamos pelas nossas dificuldades e afastamos os outros que não têm obrigação nenhuma de ser terapeuta da gente e ficar pondo pano quente nas nossas neuroses. A gente precisa entender o que está acontecendo aqui. Você precisa entender o que acontece aí no você. Tem pessoas que falam, detesto a época de Natal, me dá angústia. Lógico que vai dar angústia. É hora de enfrentar as suas dificuldades. É hora de juntar aquilo tudo que você não consegue lidar. Dá angústia mesmo. Tem gente que odeia essa época. Ai, não gosto. Nem se sabe se Jesus nasceu mesmo nessa época. Não interessa se nasceu dia 24, 25, 31, 42, 54, bingo. Não é isso. O que interessa é que é uma data que há aproximação. E que precisa de integração. E você precisa estar com o seu coração aberto para reciprocidade, para entendimento. Você precisa começar a entender o que tem aqui e não transferir para o outro a angústia, a raiva, o fracasso, os ciúmes, o apego. Para ninguém. Para ninguém. Você pode ser a melhor pessoa do mundo se você se permitir ser. As pessoas vão querer ficar perto de você pelo que você é, não porque você finge ser.
Não porque amanhã você vai ficar falando do outro por trás. Não, é pelo que você é. Como você é. Sabe das suas rabugices, sabe das suas manias, mas sabe que você está procurando melhorar. Você está se esforçando para ser melhor. Então, entender o outro e se entender. Procurar dentro de você aquilo que está te fazendo mal e se não consegue resolver, joga fora. O que te aperta, que te incomoda, joga fora. Você não precisa ficar guardando nada. E também não precisa, filho, não precisa competir amor, porque amor a gente conquista. Não é porque você foi boa, não é porque você fez o melhor, não é porque você se dedicou que os outros vão te amar da mesma forma. Cada um tem uma maneira de demonstrar. Uns demonstram abraçando, beijando. Outros demonstram tendo cuidados com você. Outros demonstram elogiando o seu tempero. Outros demonstram telefonando para você. Outros demonstram dando uma florzinha que pegou na rua e lembrou e trouxe para você. E outros demonstram com um sorriso, sem nada nas mãos para oferecer, mas com o coração aberto. É só cada um respeitar o espaço do outro, a escolha do outro, e entender que existem amores diferentes, e entender que cada pessoa é diferente, que o seu gosto não é o gosto do outro, e que dependendo do que você falar vai magoar aquele que você diz que ama tanto. É o que mais acontece. As brigas acontecem, as mágoas acontecem justamente em cima daquele que você supostamente falou que tem um amor incondicional. Percebe como é ilógico? É a falta do entendimento aqui. Então, quando você perceber que aquilo te faz mal, você pergunta: o que eu tenho aqui dentro que quando eu vejo tal pessoa, eu me sinto mal? Por que é que eu tenho implicância com a minha nora se ela nunca me fez nada? A não ser casou com meu filho, que era meu filho. Mas era seu, mas tá bom, mas continua sendo. Mas amor diferente. Não transfira para ele um outro amor, porque esse outro amor é impossível. É impossível. Cada um tem um tipo de amor. Você tem o amor pelo filho, amor pelo neto. Às vezes o amor do neto, até as mães falam, as avós estragam os netos. Por quê? Porque é um amor dobrado. É um amor multiplicado. Afinal, é filho do seu filho, é filha da sua filha. É uma coisa que vem da alma. Então, assim, multiplique, mas multiplique as coisas boas. Entenda aqui dentro o que está acontecendo. Por que é que isso está me fazendo mal? Por que isso me causa angústia? A resposta vai vir para você. Porque o nosso corpo, o nosso sistema de integridade, ele é sábio. Quando você faz uma pergunta inteligente, ele te responde com inteligência também. E vai te mostrar onde está o erro. Então, se vai ter ceia de Natal, ou se não vai ter ceia de Natal, mas se vocês vão se encontrar de alguma forma, procure essa interação. Procure o respeito. E quando você for falar, você vai, peraí, isso aí não é dele, ele não fez nada para mim, isso aí é problema da minha filha, isso é problema do meu filho, isso é problema da minha mãe, isso é problema dela com o marido que ela escolheu, casou de novo. Você não tem que transferir também, vamos supor, para o seu padrasto, uma coisa que você tem os ciúmes da sua mãe porque ela está com outra pessoa, a escolha dela, ela continua sendo a sua mãe. Não é porque separou do seu pai que ele deixou de ser seu pai, que ela deixou de ser sua mãe. Separado ou junto são seus pais. E agora agregou uma terceira pessoa. Por quê? Porque às vezes os adultos não se dão bem e têm o direito de se separar e recomeçar. Pai Joaquim, você estava falando comigo como se eu fosse criança. E você cresceu por acaso? Quantas vezes tem essas picuinhas? Você é uma marmanja que já está com barriga careca aí, com pelo nas orelhas, e continua ainda criança. Nós não crescemos, filho. Nós temos as nossas dificuldades. Por isso que eu falei que nós somos feitos de pedaços, de fragmentos. A gente vai aprendendo. Às vezes o pai casa de novo, e você fala, não vou na casa daquele lá, agora daquela lá, não gosto dela. Não é você que tem que gostar, você tem que respeitar a escolha dele.
Ah, mas meu pai largou minha mãe. E se você tivesse casado e não tivesse de bem com seu marido e quisesse separar, você também não ia separar? Você também não tem direito de recomeçar? Todo mundo tem. Não transfira o seu amor de filha excessivamente, como se você fosse a esposa ou o marido, supostamente, que ela arrumou ou ele arrumou. Você é só filha. Você é só filho. Todos têm direito ao recomeço, mas não deixaram de ser seus pais. Eu falo isso para sua criança interior. Não falo isso só para a criança normal, para sua criança na cabeça, que às vezes não entende a situação e sofre. Ai, meu filho separou. Ai, agora arrumou outra. Continua sendo seu filho. O que aconteceu emocionalmente no relacionamento dele é problema dele. Ai, mas essa nem se compara com a outra que ele tinha. Não é você que tem que ver. Não transfira, você não é mulher dele. Você é sua mãe. Percebe o que é uma transferência? Você querer ocupar um espaço que não lhe pertence? Você querer viver uma coisa que não é sua? Ou então, quando você pega implicância daquilo, você tem um ódio mortal, ai, nem posso ver, ai, nem posso estar aqui perto. E se ela vier, não vou. Por quê? O que tem aí dentro de você que ela te incomoda tanto? Não é nela, é no você. A gente quer transferir a responsabilidade para os outros da nossa melhora, mas não é no outro que está. Quando a coisa não está boa para você, não para o outro. Presta atenção. E eu preciso falar isso para vocês hoje. Para que haja uma harmonia. Já está difícil esse ano, filho. Nós estamos passando de novo por um período terrível dessa pandemia. Nós estamos aqui sem a vacina, nós estamos aqui sem saber o que vai acontecer, nós estamos aqui numa proliferação do vírus muito grande. Tem pessoas se recontaminando e esse vírus agora da recontaminação, ele dissemina mais rápido porque ele já teve mutação. As pessoas que antigamente tinham todos os sintomas em 14 dias, agora em 7 já está tomando todo o corpo, o pulmão. Nós estamos passando por um período muito complicado, economicamente falando, no país. As pessoas estão esgotadas emocionalmente. Nunca se falou tanto em depressão, ansiedade, angústia, tristeza, fobia, como está se falando agora. As pessoas estão traumatizadas com tudo que está acontecendo. Então, não vamos fazer desse momento agora uma outra dificuldade, que é a de relacionamento. Porque tá todo mundo na tampa. Eu vou na casa de um, eu vejo que está todo mundo estourando. Eu vou na casa de outro, está todo mundo nervoso. Por quê? Porque é um momento difícil. Estamos terminando um ano que praticamente não se viveu. Mas não jogue fora um ano onde você aprendeu a ser um sobrevivente, filho. Você aprendeu a sobreviver a tudo isso. Você aprendeu a lidar com um monte de coisa que você não conhecia. Muitos ficaram enclausurados dentro de casa com pessoas que às vezes nem um bom relacionamento têm. O que será que a vida está querendo mostrar com tudo isso? O que será que o universo inteiro está conspirando para mostrar para a gente? Então tenha calma, tenha paciência. Se puder ficar em sua casa, fique. Nós não temos ainda a proteção 100%. E mesmo as vacinas que estão chegando, umas têm 70% de proteção, outras têm 90%. Ou seja, não é 100% seguro ainda que esse vírus foi embora. E aí junta com esse medo de pegar a doença que agora está tendo nomes muito mais próximos. As pessoas agora estão com pessoas conhecidas que estão internadas, precisando de tratamentos. Já tem nomes, como eu tinha falado no começo da pandemia que ia acontecer. Então não vamos usar essa energia que já é pesada para ter briga dentro de casa, para ter briga na hora da ceia, para você transferir para o outro até a sua ansiedade por causa da doença. Os outros não têm responsabilidade nenhuma por você não saber agir em algumas coisas, por não saber lidar com outras. Procure se entender, tenha calma com você, tenha paciência, vá devagar, respeite as escolhas, respeite o limite, respeite as pessoas que estão na sua volta e que às vezes não têm o entendimento que você tem também. Algumas são brutas, outras são ignorantes, mas respeite mesmo assim. Porque se você aprender a respeitar, é sinal que você está evoluindo.
Que quando a gente não consegue respeitar alguém que emocionalmente falando está pior do que a gente, sinal é que a gente está pior do que eles. Porque se a gente não tem um entendimento para a dificuldade do outro, sinal é que nós não temos entendimento com os nossos. Porque o que a gente não tem aqui não atinge a gente. Se você já compreendeu, se você já entendeu o que está aqui, o que o outro faz não te atinge mais. Se ainda te machuca, te maltrata, te magoa, é porque você ainda não aprendeu. Se isso te incomoda, é porque ainda aqui dentro tem coisa para ser trabalhada. Não no outro, no você. Aqui dentro. Não transfira. Ponha para você e veja o que eu estou fazendo aqui comigo. Porque você só joga para fora, sempre é falado, né? A boca só fala do que está cheio o coração. Então preste atenção no você. Preste atenção. E aí a gente vai juntos buscando soluções para essas dificuldades. Não existe coisa pior ou mais difícil, vamos dizer, de se tratar do que as dificuldades emocionais. E não existe um bem maior do que quando você entende que a dificuldade ela pode ser tratada e pode ser ressignificada em coisas boas. E você descobre que aquilo que você estava colocando no outro como rival, como inimigo, como alguém que estava tirando o amor da sua vida, tirando o seu filho de você, é alguém que está trazendo para você uma nova família. É alguém que está trazendo para você uma nova oportunidade. É alguém que está trazendo para você uma nova chance de você aprender. Pensa nisso hoje. Pensa com carinho e observa dentro do seu coração o que você pode fazer para mudar tudo isso. Viu? É muito importante essa transformação. Tá bom? Deixe o seu nome para oração. Deixe o nome da sua família. Essa semana aqui vai ser uma oração diferente, uma oração familiar, para que haja harmonia no lar. Peço oração para todos os que estão com o Covid, muitas pessoas internadas, muitas pessoas estão em casa tratando. E preste atenção que daqui a 15 dias nós vamos ter um período muito difícil, precisamos ficar em oração. Coloque o nome das pessoas que estão passando por dificuldades, que estão em tratamento, seja do câncer, seja de outros problemas. Nós estamos aqui fazendo uma grande corrente de oração por todos, inclusive por aqueles que estão com perturbações espirituais e também emocionais. Semana que vem a gente se encontra novamente e, se Deus permitir, será um encontro de festa. Se Deus permitir, será um encontro de alegria. Lembra sempre, você é um sobrevivente. Você é uma pessoa que chegou até agora nessa confusão toda de pé. Não vai esmorecer e cair na tentação da briga, da discórdia, da desavença, porque não vale a pena. O problema não está no outro, está na gente. A gente precisa se resolver. Fiquem na paz de Deus. Excelente semana para vocês e até a próxima semana.